face ao desvario, face ao desvario das ciências pós-Holocausto. Nesses tempos de coach capitalismo, de budismo empresarial, de meditação corporativa, por que não o empreendedorismo religioso não se expandir à cura das almas? Pensaram mais ou menos os evangelistas? E, nessa geleia geral, com uma eficiente e vigorosa, vamos com a palavra da moda, potente, né? Lógica produtiva, eis que desepistemólogos presumidos cientistas desencavam que psicanálise não é ciência, para afirmá-la pseudociência. Isso certamente impõe aos psicanalistas, uma vez mais, um esforço de poesia. Abre aspas, né? Só com poesia se nomeia o que não tem nome. Termino essa introdução com essa citação de Audre Lorde, sugestão de leitura de Elisa Verlang, do livro Poesia Não é Luxo. E passo a palavra aos colegas Paulo Vidal e Elisa Verlang, que vão nos trazer contribuições preciosas, esperando as intervenções de outros colegas depois. Elisa dá a referência. Passo a palavra, então, ao Paulo. Boa noite, colegas. Eu intitulei essa minha fala, que eu escrevi vários pontos, A-Deus, do divino ao divã e vice-versa. Né? Na sexta-feira passada, não sei se vocês leram, a mídia noticiou que o Partido Novo e o Instituto Brasileiro de Direito e Religião acionaram o Supremo Tribunal Federal para derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que vetou a associação da atividade profissional de psicólogo a crenças religiosas e a práticas que estimulem ou sejam omissas à intolerância. Não por acaso, um de nossos encontros tematizou precisamente que é condição da psicanálise a defesa da laicidade, o princípio de que, no moderno Estado laico, deve vigorar uma separação entre o Estado e a sociedade civil, cabendo ao Estado proteger o vazio, a ausência de norma estatal em matéria de opinião e nas escolhas da existência, como a sexuação, por exemplo. Nesse encontro, contamos, inclusive, com a presença do psicanalista Éder Bello, que atuou junto aos conselhos de psicologia para que interditassem a prática da chamada cura gay por psicólogos. E isso levanta a pergunta, por que a função psi está sendo cada vez mais convocada por religiosos, como apontou Duba, né? Aliás, é o caso particularmente da psicanálise. Na internet pululam sites evangélicos que anunciam cursos de psicanálise, inclusive de formação em pneumapsicanálise. Pneuma se traduz por alma, mas também tem uma relação com o sopro com que se cria na Bíblia, né? no Gênesis. Curiosamente, a fé hoje se apresenta num contexto utilitário. Não se sentir só, suportar doenças, desgraças, no qual tem menos peso viver propriamente uma fé. A peste de Freud haveria se tornado uma epidemia? Para caracterizar o que seria religião, um grande antropólogo, Maurice Godelier, observa que, durante milênios, as relações sociais produzidas para a comunicação com entidades invisíveis, almas de ancestrais, divindades, aos quais nós humanos emprestamos poderes, constituíram um componente essencial da soberania que grupos humanos exercem sobre um território e sobre seus recursos, sobre si mesmos e sobre outros grupos. Pois tais relações implicam não apenas relações particulares dos humanos entre si,
para que eles possam se comunicar com tais entidades via certos grupos, padres, pastores, etc. Mas também modos de pensar e agir compartilhados pelos adeptos da mesma crença. A ordem social se inscreve, portanto, numa ordem cósmica, sendo que a separação do político e do religioso constitui um fato recente na história da humanidade. Enquanto analista, igualmente me chamou a atenção que esse antropólogo, Godelier, sublinha não ser possível sociedade nem agente social capaz de reproduzir sua sociedade sem que se cumpra um sacrifício individual e coletivo da sexualidade humana. Tal lei não teria, segundo Godelier, não teria a ver com pai, mas com o caráter associal da sexualidade humana, com o fato de que o homem deve produzir sociedade para continuar a viver. É o que nós chamamos que não há relação sexual, né? É muito curioso. Ele é antropólogo. O que nos leva ao trecho da Ética da Psicanálise, no qual Lacan destaca que a religião é um modo de regulação do gozo que implica um sacrifício. Sacrifício que não se faz por nada, mas para seduzir o outro. Ser por esse outro amado enquanto recompensa. Enquanto religare, articulação S1, S2, a religião seria um modo de dar consistência ao outro, fazer com que o outro, por amor, exista. Em poucas palavras, Deus existe a tal ponto que não é verdadeiramente necessário que ele exista para reinar. Com a sua ironia, Jorge Luiz Borges assinalou que, em matéria de literatura fantástica, a teologia é a perfeição do gênero. Contudo, a frase de Pascal, o silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora, denuncia como a ciência moderna silenciou o cosmos, que então louvava eloquentemente a criação divina. Fato histórico recente, a separação do político e do religioso não é aceita em todas as sociedades, nem por todos os grupos, conforme atesta a mencionada petição ao STF para que a cura gay volte, né? Ora, a proclamação da morte de Deus no Ocidente, caso a datemos da Gaia Ciência de Nietzsche, que é de 1882, coincide curiosamente com o surgimento da psicanálise. Uma teóloga, historiadora, Karen Armstrong, escreveu uma história de Deus. A psicanálise seria um capítulo desse livro, A História de Deus, capítulo que surge quando anunciada a morte de Deus. O Miller coloca um tanto isso nesse seminário, um esforço de poesia. Aliás, como sublinhou a Cristina Duba, a religião não estaria retornando? Sintomático retorno da religião, do religioso ou de ambos. Se é que até a gente não pode usar outros termos. É a pergunta de Nietzsche, não? No que somos ainda piedosos? Na nossa era do vazio, entre aspas, que é o termo do sociólogo Lipovetsky, na nossa hora do vazio, deixou de existir um unificador. Temos apenas uns esparsos e hiperconectados. Se a ciência mina, destrói o sentido, a religião produz, dá sentido ao real. Todo mundo hoje se vê partidário da escuta, ótica que retoma a tradição religiosa. Ademais, como o próprio da religião é criar laços, encontra um terreno fértil na uberização do mundo. No seminário 24, em Bevi, Lacan diz que, abre aspas, o verdadeiro é aquilo que se acredita tal. A fé, e mesmo a fé religiosa, eis o verdadeiro que nada tem a ver com o real. A psicanálise, é preciso dizê-lo, gira no mesmo anel. A dimensão do sujeito suposto saber implica certa crença no outro, com maiúscula, de que o sintoma quer dizer algo. Mas a interpretação deve fazer ressoar outra coisa que o sentido. Ressoar no corpo, tocar no gozo, raiz real da crença. Em vez de crer que o sintoma queira dizer algo, crer que posso fazer algo com ele, dele fazer uso.
Uma palavra, poiesis, poesia. Numa conferência nos Estados Unidos, Lacan afirmou que todo mundo é religioso, inclusive os ateus. Para logo acrescentar, talvez a análise seja capaz de produzir um ateu viável. Um testemunho sobre o passe, Fernando Vitali escreveu que, abre aspas, toda a minha vida sofri intensamente porque as coisas nunca aconteciam como deveriam ter ocorrido se o outro existisse. A análise me ensinou a crer aí onde não há outro que garanta nada. E por que terminei por consentir a isto? Porque sair daí me fez sentir outro corpo. Por último, no seminário Quatro Conceitos, Lacan se disse excomungado da IPA, da Associação Psicanalítica Internacional, e caracteriza os quatro conceitos como nomes do pai Freud. Aponta, assim, que se ritualizamos acriticamente os conceitos, a psicanálise se torna religião e a instituição uma igreja. Obrigado. Obrigada, Paulo. Passar para a Elisa. Olá. Primeiro, me acostumando com essa voz estranha. Segundo ponto, eu não trouxe um texto estabelecido, eu fiz algumas notas, eu apostei na conversa também, né? Um pouco trazendo assim o que acho que um pouco a raiz do convite, né? Além da minha insistência, está sempre fazendo comentários com a Cristina depois daqui, né? Mas, para mim, né, o meu último comentário com ela nasceu justamente no momento do incômodo, né, em que a psicanálise foi colocada, acusada, de repente, de ser uma de repente não, mais uma vez, né, mas num momento muito importante, né, pós-pandemia, de ser chamada de pseudociência, né? E o que, de alguma forma, talvez empurrasse a gente a se defender, não, nós somos ciência para podermos sobreviver nesse mundo, enfim, dar alguma resposta em que a gente se colocasse desse lado como se fosse o único modo de poder atuar, né? E, ao mesmo tempo, no último encontro, né, esse do Helder, eu saí com certo ruído, né, porque, de alguma forma, a posição política que ele estava sustentando tinha uma certa ideia de que o modo da psicanálise poder se defender desse uso da psicanálise pelos evangélicos seria, de alguma forma, institucionalizar a psicanálise de uma outra forma mais que se protegeria mais, se legitimando pela via da lei, ou seja, se instituindo como uma profissão, né? Eu acho, inclusive, que a psicologia que se institucionalizou, né, que tem um conselho, também estejam sofrendo esses ataques, mostram que não tem boa solução, né? Não tem batalha vencida, né? São modos diferentes e, de alguma forma, eu queria a resposta que me veio quando eu fui falar não foi defender a psicanálise no campo da ciência, mas eu achava que, de alguma forma, tinha que se introduzir esse outro elemento que é o esforço de poesia, né? A poesia, né? E aí me foi sugerido, então, trazer um pouco desse seminário, e é o que eu vou um pouco trazer aqui. Esse seminário, ele também está... eu até gostaria de ajuda, assim, de quem puder também falar um pouco. Dá para você um pouco entender qual é o escopo político que ele foi escrito, né?
mas eu não tenho total domínio, assim, mas a gente imagina que a gente está dentro de, na época, na França, você estava sob o governo do Sarkozy, que na época ele era ministro do interior, ele ainda não era presidente, né? Ministro do interior na França quer dizer que ele era é como se fosse o presidente, é porque na França tem essa divisão, né? Quem atua para a política interna se chama ministro do interior, que seria mais ou menos o nosso presidente, e uma outra figura que faz a política externa. Na época ele era como se fosse o que tratava da política interna do país. E nessa mesma época, e curiosamente, ele é alguém que seria, politicamente, se apresenta do lado sob o significante do novo, né? Do novo, do moderno, né? E que, aliás, é muito curioso. A gente vê que, inclusive, você se apresentar como novo, como moderno, não impede de você fazer uma aliança com os evangélicos, né? Você vê como que é complexo, né, o quadro. Então, nessa época, você vê que na época, ele dá algumas notícias que a psicanálise, lá na França, tinha sido colocada pelo ministro da Economia como no grupo dos videntes. Ele aponta que há uma dificuldade, por exemplo, na época, ele fala da ação lacaniana, e tem a ideia da instituição dos institutos. Ele fala que na Itália está sendo mais fácil, mas na França tem alguma dificuldade, né? E há algum ataque em relação à poesia e às escolas. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei de um evento que aconteceu anos mais tarde, né, na França, que, por exemplo, o Sarkozy ele era dado a comentários do tipo dizendo: em concurso público não deve se dar literatura clássica porque não serve para nada. Quer dizer, não serve. Para que alguém que trabalha num guichê precisa saber alguma coisa sobre isso, né? Então, ele empurra a poesia para um lugar do inútil. E, ao mesmo tempo, já havia esse traço de uma defesa moralizante do religioso, né? Dos traços que veio a culminar com que ninguém pudesse, por exemplo, as crianças não pudessem usar signos religiosos dentro das instituições públicas, que isso foi acontecendo anos mais tarde, mas já havia essa estigmatização dos signos que as pessoas não deveriam portar em nome da laicidade, né? Então, assim, que é um pouco para diferenciar algo bem diferente do que eu acho que o Paulo trouxe, né? Não se trata de um Estado como sendo o lugar desse ponto zero, mas tem alguma coisa que se apresenta como que, inclusive, nesse ponto, em algum momento o Miller ele vai falar que até você defender essa posição, a posição ateia, né, que a gente pode falar quase uma laicidade fervorosa, não é diferente de uma religiosidade, né, de uma posição religiosa, né? Não é o zero. E aí, enfim, e a resposta que ele vai ter no começo desse seminário, então, é primeiro propor que não há que sem poesia não há psicanálise, né? Porque a psicanálise porque a psicanálise ela é feita, né? Ela nasce com a ciência, mas ela se produz com os resíduos, o que ficou de fora da ciência, né? Então ela vai se ocupar do sonho, ela vai falar tanto que a proposição do Lacan, ele vai dizer que ele não fala isso daqui, mas eu estou trazendo, por exemplo, que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, mas a ciência foraclui o sujeito. Então, assim, tudo aquilo que a gente considera material de fala para a psicanálise é aquilo que a ciência foraclui. A ciência vai dizer que aquilo é lixo, aquilo não tem existência. Então, e principalmente, né, isso
o que ele vai falar que é a psicanálise, ela é aquela que ela evoca a fala oracular, né? Tem alguma coisa, a fala da psicanálise, aí o que ele define como fala oracular é que o oráculo de Delfos, ele não fala, nem cala, ele é uma fala que faz signo, né? Eu vou dar... E, por fim, ele vai dizer, né, quer dizer, por fim, aonde ele introduz o termo esforço de poesia, é no momento em que o esforço de poesia é uma expressão que ele retira do Ilusões Perdidas, do Balzac, né? Que é um texto em que a cena que ele descreve é uma cena bem longa, né? Não vale a pena ler, mas ele lê lá para a plateia, em que ele vai... É uma cena que é o seguinte, o Lucien, que é esse personagem principal, é um cara que vem do interior, ele chega em Paris, aí ele é desiludido, e ele vai se matar. Aí surge uma figura que é um padre, que o Miller até interpreta, é um padre espanhol, então ele interpreta, será que ele é um jesuíta? Enfim, em que ele começa a falar um monte de coisa, assim, propor coisas que o Lucien fica meio assim, meio chocado. Não, mas isso que você está me dizendo, isso não é uma coisa de um padre. Porque ele fala de um lugar que você poderia dizer meio malandro, meio cínico, meio... Você tem que... Você está sendo um garoto, você tem que ser um homem, você tem que entender as artimanhas das coisas. Se você me seguir, meu rapaz, você vai virar um rei. E começa a falar um monte de coisa, meio de uma fala meio malandra, e o cara vai ficando espantado diante daquilo. E aí, no final, o padre termina dizendo assim, olha, se eu não tivesse falado tudo isso, você estaria morto aí, né? Então, faça um esforço de poesia. Então, ele introduz o esforço de poesia de uma forma muito enigmática, que seria quase uma fala muito malandra mesmo, muito entre o cínico e o malandro, né? Seria essa fala do esforço de poesia. Ao longo do texto, né, ele vai... ao longo do texto, o Miller ele vai falando algumas vezes o que seria esse esforço, né, que é um certo... Vamos lá, vamos deixar sair dessa posição de desiludido, né, uma posição um pouco... né, vamos fazer alguma coisa, tem uma certa ideia no esforço, mas também tem uma certa ideia que vai aparecendo, que é você... Esse eu acho que talvez valesse a pena ler, né? Que é um certo... que a gente pode ver que é algo que toca um certo... não reencantamento do mundo, mas algo que eu vou... esse trecho eu acho que vale a pena ler. Vou ver aqui nas minhas marcações, aqui nas minhas orelhinhas. Esse eu acho que vale a pena porque para a gente poder tocar. A página 136, né? Então, ele vai falar que há só um ponto que eu não cheguei não cheguei a mencionar. Esse ele fala do Balzac, mas ele coloca o Baudelaire nesse lugar de ser um cara que conseguiu, que ele considera quase um visionário, quase alguém que soube ler a modernidade, né? O que é muito interessante, só porque ele é um poeta romântico, né? Não é um poeta iluminista, não é um iluminista. Então, esse também é um certo seminário em que ele faz um elogio à opacidade, né? Então, ele vai falar assim, é um texto que consuma, com esse esforço de poesia que pesquei,
daí, enfim, que saiu das Ilusões Perdidas. De fato, é tanto um esforço de Baudelaire como de Balzac, de Manet, em momentos em que a modernidade afirma sua captação do mundo, né? A captura do mundo, e sua potência para reestruturar em profundidade as coordenadas da existência e, ao mesmo tempo, delineia e revela um real inédito. Inédito até então. É seu esforço de extrair das formas de existências experimentadas como miseráveis e espantosas, o que, não obstante, tem de poético e de feliz, extrair dela sua potência de alegria. E consiste em dizer que hoje a vida não é menos interessante do que foi, que, sem dúvida, há que respeitar a nostalgia pelo que está, mas que isso também é uma besteira, né? É também o que vela, né, essa besteira, essa nostalgia, a potência. Apenas me atrevo a dizer isso num lugar austero, né? Então tem alguma coisa também, não é potência, é um lugarzinho menorzinho, assim, um lugar austero. O esplendor do presente, né? Então, assim, o esplendor do presente, ele também ele faz essa básculazinha, né? Ele não está ali num lugar de exaltação, de glorificação, enfim. Somos esplêndidos, mas não nos damos conta. O que nos damos conta, ou só nos damos conta 20 anos depois, quando vemos uma fotografia, né? É uma fotografia que o Miller ele comenta tempos atrás, ele está se referindo a maio de 68, uma coisa meio assim, daquela época, quando ele era jovenzito, maio de 68, sonho, esplêndido. Então, somos esplêndidos aqui, hoje, agora, e também em todas as nossas atividades, tanto o mais encumbradas, que é? Não sei como traduzir, não sei o que é isso, como as mais modestas. É o que Baudelaire comunica, sempre o amei por isso. Então, e aí um pouco, para introduzir, assim, dizendo aonde eu localizo essa fala, assim, né? A primeira coisa que me chamou a atenção antes... Oi? Elevada, faz sentido, né? Elevado e modesto, né? No cume, assim, tipo... tá. Então, enfim, agora um pouco tentando localizar, para a gente, de repente, em conjunto aqui, poder pensar o que seria esse esforço de poesia, né? que é um sintagma, né? Não é nem poesia, mas é um esforço de poesia. A poesia, né, ela já teve, originalmente, assim, pelo menos no Ocidente, vou trazer um pouco, fazer um sobrevoo, né? A poesia, originalmente, ela era ligada à religião, né? A poesia era, antes de tudo, canto e hino aos deuses, né? A fala, quando ele fala do oráculo, a fala do oráculo, ela era uma fala dita em forma de poesia, né? E a poesia, o canto, né, tem a ver com o encantamento, com a tomada do corpo, tem a ver com as relações, com um sentimento místico, a religião no que toca a experiência mística, né? Mais tarde, assim, eu não li a República de Platão, mas a única coisa que eu sei da República de Platão é que Platão não excluiu os poetas da cidade. Não é que ele não fale da poesia no seu livro sobre a República, ele fala para os excluir, né? Porque, justamente, para o Platão, o poeta ele não tem um compromisso ele não tem aquele compromisso como a filosofia, por exemplo, com a verdade, né? Para o Platão, a poesia, ela não precisa, porque a poesia não precisa ser verdadeira ou falsa,
né? Ela está mais ligada a um certo fazer, né? A uma certa, é tomado como uma relação com a sedução, com algo que é um certo uso da linguagem, né? Não nesse sentido que ela não tem o mesmo compromisso com os ideais platônicos, né? A outra característica que a gente pode, que eu posso trazer aqui em relação à poesia, é que a poesia ela é uma fala que, e aí nesse ponto também nesse seminário ele vai aproximar a psicanálise à poesia, né? É porque a poesia ela fala, é uma fala que ela não, a fala poética, até pela sua origem de se dirigir aos deuses, você pode pensar que ela é uma fala que ela está no limite da linguagem. Ela tenta falar dentro dentro é como se falar o indizível, né? Ela vale muito mais, ela vale muito como dizer muito mais do que o dito, porque ela está ali nos limites do que pode ser do que pode ser dito, né? Dentro dessa perspectiva em que há essa separação, foi ao longo do tempo foi havendo esse afastamento entre a religião e a poesia, né? Ela foi sendo afastada como modo de conhecimento e ligação. Ela vai tendo a poesia, ela passa a ser experimentada muito como um certo tentativa de retorno a uma certa origem, e nisso ela é meio parecida a gente pode aproximar com a psicanálise, né? A gente sabe que Freud, inclusive, a ideia da associação livre tem a ver com uma certa ideia de uma certa escrita que é uma experiência mística, mas também é uma experiência de uma certa ideia de que você possa retornar através de um certo limite do dizer, né? Então, quando, por exemplo, aqui nesse seminário, o Miller ele vai falar que o inconsciente é uma elucubração, elucubrar é você pensar no limite do que é possível se chegar a alguma coisa. É no limite do conhecimento. Quando a gente fala que é uma elucubração, é uma espécie, é um modo de dizer no limite do que pode ser compreendido. E numa concepção que é muito contemporânea, né, da poesia, que é essa aqui da Audrey, né? A poesia é algo que não tão pensado em repensar nas origens do que pode ser dito numa experiência como um pouco meio prussiana, de você conseguir chegar até algum afeto da infância do ser. A poesia é pensada como um modo de você poder imaginar algo que nunca foi pensado, né? A poesia é pensada como você poder pensar o impensável, né? E ela está dentro de uma perspectiva que se fala bastante hoje em dia, que é a ideia do reencantamento do mundo, né? Porque se a modernidade ela se coloca num lugar de encantamento do mundo, a poesia, como outras falas de dizer, né? A Audrey, por exemplo, é uma poeta negra, lésbica, né? Então ela está dizendo uma experiência que não é experiência que consegue eleger um presidente, né? No sentido ela não consegue, ela não é majoritária, né? Ela é alguma coisa que é marginal. Ela pode, e é isso. Tem outras coisas para falar, mas eu prefiro ouvir e poder dizer alguma coisa. A palavra está aberta, né? Assim, a palavra tá aberta, tá para quem quiser tomá-la. Ela pergunta, qual observações ela faz? Não sei se ela gostaria de falar, né?
Gisela, você quer tomar a palavra? Então, vamos ver se a Gisela quer falar, enquanto isso eu vou falando. Eu achei interessantíssima essa história que a Elisa trouxe lá da França, né? Primeiro, aquele lugar que valoriza tanto a cultura, né? A cultura francesa, e meio tentar tirar a literatura, né? Quer dizer, se a gente pensa na cultura francesa, tirar os concursos, né? De alguma coisa, né? Que você falou aí. Tirar a literatura dos concursos eu achei isso impressionante, né? E a outra coisa que você trouxe depois da gente falar tanto que o Estado laico, né, a partir do que o Éder Belo falou, que é manter um vazio, e essa coisa de querer apagar os sinais de toda e qualquer religião, é como se fosse também não manter um vazio, né? Isso é que eu acho interessante. O Estado laico, você pode ter a religião que você for, se você quiser, né, mas o Estado é laico. Outra coisa é um Estado que impõe, você não pode escolher religião nenhuma, quase, né? Você não tem a liberdade de ter, nem escolher, você não pode ter sinais, né? Nem usar o véu, nem a medalha católica, nem a estrela de Davi, quer dizer, sei lá, é estranho, como se fosse colar nisso, não sei, eu lembro dessa época, que começou por causa do véu, né? Começou por causa do véu do pessoal árabe, dos muçulmanos, das muçulmanas, principalmente, como se fosse esconder, né? E ameaçar, eu acho que a França, a cultura francesa, o mesmo Estado francês. Mas essa coisa de apagar qualquer sinal, eu achei interessante, que traz um outro lado, quer dizer, apagar qualquer sinal de religião também não é preservar o vazio, entendeu? Quer dizer, eu achei... A Madeleine, assim, sem véu, a República mostra a sua cara. Tá, desculpa, não, só para a campanha na época era mostrava a foto da Madeleine, que seria elegeram como se a mulher da Revolução Francesa encarnada numa figura. Não é Marianne? Sei lá. Enfim, é ela mesma. Enfim, achava que era a Madeleine, botei o Proust no meio da história. Mas, assim, não tinha véu, então mostrava assim, como que a República não tem véu, não esconde a sua cara. Começou assim. Como se fosse também não esconder nada, que é uma coisa também de não ter o esforço de poesia, de não ter vazio, né? Mostrar tudo para o governo saber tudo. Tem um certo... eu achei tão interessante trazer esse outro lado, que proibir também os sinais de religião também não é preservar vazio, né? Eu achei também que isso me suscitou também uma comparação com a questão que logo depois não, mas razoavelmente depois emergiu, que foi a questão do cartoon, né? Dos cartunistas do Charlie Hebdo, né? Que eu acho bom, eu pessoalmente aproximo muito a linguagem dos cartoons da poesia, né? Nesse sentido de que vai direto né? Não toma muito carona no óbvio, às vezes, enfim, enfim, é questionável, mas o bom cartoon, o bom cartoon, exatamente. E que, num certo sentido, ali no Charlie Hebdo tinha bons cartunistas, né? Pessoas que tinham essa aproximação poética, né? Tem alguma coisa aí que é paradoxal, né? Nesse mas também se proíbe, tira esse espaço até do humor, né? Se proíbe, eu acho que o problema é tirar o espaço vazio. Aí o outro leva a sério, vai lá e mata, né? Não toma como uma brincadeira, né? Um pouco para falar, um significante que o Miller destaca aqui é o ideal de transparência, né? É a transparência. E aí aí ele se opõe à ideia do opaco, né? Que é ligada ao gozo, né? A poesia e o oráculo, eles não dizem tudo, né? Como você falou, é do dizer, né? Não é chapado, né? Tem sempre uma opacidade, né?
A poesia está ligada àquilo que é uma ideia assim, né? Que é ela justamente faz obstáculo ao que você está dizendo, é exatamente aquilo, né? Ele faz obstáculo ao significado, né? A poesia ela visa o que se chama significância, né? Que não é o significado, é onde um certo furor do sentido, enfim. Escola, o sentido. Escola, significante, significado, né? Não vai pelo sentido. Né? E ela tem um uso, a poesia ela tem um uso, mas ela não tem uma utilidade direta, né? Então ela não a poesia diz que a comunicação que ela não é perfeita, né? Ela desconfia disso, a poesia. Como ameaça, né? Como a poesia literária, você vê a poesia literar força, né? Que dizem tanto, não adianta nada, né? Tinha uma época que dizia, você faz a música, não adianta nada, não serve para nada. Mas a gente que viveu, acabou de sair desses 4 anos em que a cultura ameaçava, né? Claramente eles queriam acabar com a cultura, quer dizer, essa poesia ameaça, né? Porque descola e, né? Abre. Eu acho que é preciso manter essa dimensão do não serve para nada, né? Quer dizer, num certo sentido, a poesia não serve para nada. A arte também, né? Só Nesse serve porque não sentido. serve para nada. É. Como disse o artista, eu esqueci o nome. Assim, a arte não serve para nada, mas não podemos viver sem ela. Mas nos regimes totalitários, isso que a gente ficou esses 4 anos tentando entender, pelo menos, nos regimes totalitários, vão em cima da cultura, né? Vão em cima das primeiras coisas. Né? O Hitler fez logo aquela exposição da arte degenerada. Né? Aí você vê que esse não servir para nada tem uma importância muito grande. Né? Interessante. Levantou a mão, Fátima. Fala aí, gente, vamos falar. Fátima, pode tomar a palavra, Fátima? Posso. Eu queria dizer que está sendo ótima essa questão da poesia, porque me parece importante situar, e eu faço uma certa contraponto com o que a Inês falou. Que a Inês falou, não sou eu essa aqui. Nessa aqui é outra Fátima que entrou. Bom, mas o contraponto que eu queria fazer é o seguinte, porque a poesia, na verdade, ela faz um furo, um buraco na cultura. Porque a cultura ela introduz, né, muito do discurso do mestre. Então, na verdade, a cultura ela reproduz o discurso do mestre. Então, a poesia e a arte elas descompletam o universal da cultura. É isso que eu acho interessante. Por isso, esse esforço de poesia, né, não é outra coisa senão a política da psicanálise, nesse momento, né, para o Miller, porque faz esse furo, né, de uma certa consistência de um saber, né, discursivo, vamos dizer, do mestre. Então, isso me parece interessante colocar. Obrigada, Fátima. Mais alguém quer intervir? Flávia Rasque. Pode falar, Flávia Rasque. Pode, pronto. Bom, não, eu queria pegar um gancho nisso que a Fátima falou, para também aquecer aí a conversa. Eu estou tentando acompanhar essa proximidade que o Miller faz, a Elisa está trazendo, da poesia com a psicanálise. Por outro lado, tem uma distância também, que talvez até tenha sido o motivo de a psicanálise entrar aí nessa gama de coisas que o livro da Pasternak vai
invalidar, né, dizendo não ser ciência, porque isso de não servir para nada cabe à arte, não servir servindo, né? Cabe à arte, à poesia muito bem, mas para a psicanálise isso já fica mais polêmico, mais complexo, porque, né, assim, a psicanálise sendo um tratamento, tendo o viés terapêutico, ela espera-se que dela, né, que ela sirva para algo, que ela sirva para alguém que está sofrendo, se sinta melhor, sofra menos, retome coisas na vida. Então, não sei, só para levantar isso. Obrigada, Flávia. Acho que isso é bem pertinente mesmo. Uhum. Posso? Vou tentar responder de trás para frente, assim. Eu acho interessante o que a Flávia falou, porque eu acho que há a necessidade de a gente afinar essa ideia do não serve para nada, e aí eu queria contrapor ao uso, né? Talvez a gente... ou então isso que aparece, não tem uma utilidade direta, tem alguma coisa que a psicanálise ela não oferece uma... É como pegando, né, a proposição do Lacan, que a cura vem por acréscimo, né? Ela não visa. Essa que é a diferença, inclusive nesse seminário, o Miller vai fazer a diferença, justamente vai falar que a religião pode oferecer uma terapêutica. E aí o que ele está chamando uma terapêutica religiosa, né? Tem justamente a ver com você visar, e eu acho que está muito claro nesse exemplo na fala do Paulo, né? Quando ele estava falando sobre Eu só queria, inclusive, fazer uma ressalva. Assim, eu acho que essas religiões elas estão visando a psicanálise, mas elas visaram antes o TCC e utilizaram. Né? Então, acho que a psicanálise não é só a primeira que eles estão visando, não. Mas, voltando, eu acho que a psicanálise, e eu acho que isso aparece aqui no exemplo do Miller, porque, nesse caso, que ele está chamando de o esforço poesia, é justamente o que impediu o rapaz de se matar. Ele está, né, lembrando essa história. Era um rapaz que estava totalmente desiludido, né, ilusões perdidas. E aí, né, melhor, a expressão do Balzac é melhor do que desiludido. Ele estava com ilusões perdidas, ele tinha perdido as ilusões dele. E tem algo que, no final, ele fala aquele monte de coisa que deixa o cara meio atordoado, acha isso não é uma fala de um padre, nananana, e aquilo que salva ele da posição. Só que ele não vai, assim, o esforço de poesia toca, não é que não toque a cura, mas ela não é pensada como sendo essa ideia, porque o que ela faz corte e o que ela faz furo, né, em relação a isso, a gente vive, por exemplo, numa sociedade, e também estou tirando isso aqui do seminário, assim, né, do Miller, da minha leitura do seminário. O Miller vai falar, a gente está lidando com um homem pós-moderno que, para ele, tudo tem que ser a felicidade e o utilitário, né? Tudo tem que ser útil. O esforço de poesia, de alguma forma, quando ele vai falar do esforço de poesia do Balzac, ele vai dizer, diante daquela foto que eu vi, diante da modernidade, eu vou te sacar uma alegria, né? Eu vou criar alguma ilusão. Mas tudo ali muito... isso, toda essa cena, né, que eu acho que vale a pena todo mundo ler, né? Dessa passagem que eu acho que exemplifica bem o que seria um esforço de poesia para o Miller. É o oposto do que ele vai chamar a felicidade eterna, né? A utilidade de tudo e a felicidade eterna.
né, que causa tanto sofrimento, né? Tanta depressão, tanta mania, tanta consumo de tudo, né? Então, assim, isso, e eu acho que, inclusive, o Miller não usa à toa a palavra eterno, porque a palavra eterno está ligado à religião, né? Então, de certo modo, ali onde você pode pensar que você está sendo mais capitalista, você está ressuscitando a ideia de um Deus eterno, né? O Deus eterno é quando você acha que você tem que estar feliz o tempo todo. Então, aqui nessa passagem, por isso que eu li, eu acho que tem essa nuance, assim, né? Há o esplêndido, mas não tanto, né? Há toda uma modulação aí, e todo um jogo com o tempo, né? Você mantém uma nostalgia, você tem uma relação com o tempo, você sabe que você envelheceu, você não é aquele rapazote de 68, né? Mas nós somos belos ainda, porque a gente tem aqui, você faz o esforço de poesia, ele permite ser feliz agora, né? Eu queria só falar, eu acho que, sei lá, se eu estou chegando a uma conclusão aí, quer dizer, juntando até o que todo mundo falou, eu acho que não serve para nada e tem efeito, né? Não sei, estou chegando, não sei se vocês concordam. A princípio não serve para nada, mas pode ter um efeito até no gozo. Assim como o gozo, né? Assim como o próprio gozo, né? É isso que não serve para nada e tem efeito, né? Lacan fala isso, né? O gozo é aquilo que não serve para nada, mas tem efeito, né? E a poesia também pode ter efeito A até sobre o gozo. poesia. Uhum. Pode ter um efeito até sobre o gozo. Tem uma pessoa de momento. Não é servil, né? Que eu não falei assim. Não a poesia não é servil. Pode falar, Josimar. Josimar. Não, Josimar, pode falar, Josimar. Abre o microfone. Ela não está ouvindo? Não, eu acho que ela está congelando. Na hora de falar, congelou. Boa noite. Vocês me escutam? Escutando? Boa noite. Quem está falando? Era a Josimara. E ela não está. Josimara que está falando? Estava, né? Mas acho que caiu. Já caiu. Podem passar depois que ela passar a voltar, Então, será que mais alguém quer fazer alguma observação? Quer participar aqui da... Vocês dois podiam falar um pouquinho sobre o que se fala. Não, a Elisa já falou bastante, a Cristina fala. Sim. Pare. Não, o microfone. Tá aí. Eu nem li o esforço de poesia do Miller e nem sou uma leitora de poesia, mas, enfim, tentando dar uma esquentada na conversa, estou lembrando daquele poema do Manuel Bandeira, do pneumotórax, né? Porque que é muito, muito lindo e muito... Não sei se vale a pena, né? Ele não é muito grande. Bom, se alguém quiser me interromper e falar, mas, né, o poema... Peraí. Tem que tirar. O poema começa: febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33, respire. O senhor tem alguma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, a associação
que eu fiz é isso, quer dizer, tem uma coisa do nonsense, mas tem alguma coisa, né? Quer dizer, para mim isso é bem uma ilustração do esforço de poesia. Tem um real da vida que pode ser acachapante, né? O Manuel Bandeira acabou vivendo... Sim, ele tinha uma morte iminente aos 18 anos e viveu uma vida fazendo um esforço de poesia, né? Eu acho que essa definição dessa poeta que a Elisa nos trouxe, da Audre Lorde, é perfeita, né? Quando ela fala que só com poesia se nomeia o que não tem nome, né? Eu acho que é exatamente um pouco isso que você está tocando, né? Eu acho que esse talvez seja o que a gente possa apontar como, né, um parentesco. Como é que se diz isso? O parentesco que não se dilui, né? Indiluível, que existe entre essas, o que muitas vezes se denominou como experiência religiosa e que também né, alguma coisa que a prática da psicanálise pode apontar, né? A experiência religiosa, evidentemente, não a do rito, né? Mas daquilo que atinge o corpo, né? Essa história aí do que vem por acréscimo, eu acho que é uma fala de Jesus Cristo no Novo Testamento, se não me falha a memória. A minha memória de colégio católico, era meio, você vai fazendo bem, o reino dos céus virá por acréscimo, entendeu? Não era, você não pode visar diretamente alguma coisa, mas virá por acréscimo. É essa a ideia do virar por acréscimo, que eu me lembro. Eu vou botar no Google ver se é verdade. Se não é verdade, é verossímil, é bom. Posso falar uma coisinha, Cristina? Diná, a Diná? É a Flávia? Não, Flávia, só pode abrir o teu... para seguir a conversa, talvez assim, o que eu quis apontar, para além do que a gente já está conversando, que nós, de dentro da psicanálise, até assim, com né, as inspirações que a gente tem tido, né, de Miller, do ultimíssimo Lacan, é muito familiar para a gente, é muito evidente que né, a cura vem depois e que não visa isso. Mas o que eu fiquei pensando, né, quer dizer, a gente está falando da política da psicanálise, então tem alguma coisa também que a gente está em contato e preocupado, se ocupando que é o lugar da psicanálise no mundo, né? Se a gente não tivesse, se a política da psicanálise não fosse importante, a gente estaria falando aqui de teoria, de clínica, esse seminário talvez nem existisse. E eu acredito que isso que a gente está conversando hoje é muito fino, mas é entre nós. Agora, na hora que alguém de fora da psicanálise ou vai buscar uma análise ou vai buscar uma religião, quer dizer, né, na hora que a gente está no mundo e as pessoas vão procurar uma psicanálise ou vão criticar a psicanálise, como que a gente vai fazer isso que a gente está conversando aqui, talvez chegar, não sei, uma pergunta mesmo, né, para entender isso, quer dizer, por que não é por quê, né, tem muitas razões, mas os ataques que a psicanálise sofre, o sucesso que isso faz, como que a gente vai poder, de alguma forma, dialogar com isso, se posicionar frente a isso. Certamente é uma boa questão. Eu acho que se alguém tiver algo aí a acrescentar, né? Dina? Dina, pode abrir o seu microfone.
Está sem som, Dina. Dina está sem som. Tira o fone, Dina. Consegue me ouvir agora? Sim. Ah, que Sim, bom. sim. Eu estava pensando, quando a gente está nesse paralelo de arte e psicanálise, pensando na especificidade assim do objeto arte. Assim, quando a gente fala de uma obra de arte, né? Assim, quando enfim, um desenho, uma pintura é uma obra de arte porque captura alguma coisa do objeto A e atinge né? Assim, tem uma interação assim de uma maneira mais ampla e o que acontece no um a um no trabalho de análise, o discurso do analista, né, assim se colocar nessa posição de objetuar esse manejo. Então, estava pensando nessa coisa, nesse paralelo de servir, não servir, e também acho assim, a gente tem falado muito sobre isso nessa coisa de como se iniciam as análises, como, né, assim, acho que as pessoas encontram uma análise, né? Assim, vocês se procuram a psicanálise, né? Estava se falando assim, procura sofrer menos, alguma solução, uma descoberta e tal, mas daí como é que essa demanda vai ser trabalhada, por onde é que vai ser, enfim, um pouco misturado, estou falando de um jeito um pouco misturado, mas eram essas coisas que eu queria apontar para ver se era isso. Eu queria, aproveitando um pouco o que a Dina está falando, retomar um pouco a questão da Flávia, que eu acho que é super pertinente, mas eu tenho a impressão que eu não sei se alguém discorda e pode falar alguma coisa a respeito melhor, mas eu tenho a impressão que esse é um problema da psicanálise, porque é um pouco assim, eu relembro um pouco o Freud nesse sentido, né? Quer dizer, você não tem como convencer que a psicanálise pode ter essa cura, por exemplo, por acréscimo, né? Você pode dizer um pouco, ainda tomando as palavras do Freud, caminha, né? E é preciso fazer análise para poder saber se a análise funciona, né? Quer dizer, eu acho que isso é um caroço nosso, eu acho que esse é um impasse desse método, né? Esse método entre a poesia e a ciência, né? É alguma coisa inédita, né? Nos discursos contemporâneos que eu acho que a gente não escapa. Por isso que eu acho que não tem muito argumento para ficar discutindo, por exemplo, com a senhora Pasternak, sabe? Se a psicanálise funciona, se não funciona, porque se ela é pseudociência ou se não é pseudociência, porque os critérios epistemológicos dela são esquisitíssimos, né? Então, eu acho que por aí, pela beirada, a gente discute, mas pelo coração da psicanálise, eu não convence, só fazendo análise, né? Só oferecendo o divã, a possibilidade do divã, e ela, né, sendo fisgada pela vontade de se analisar. Enfim, estou fazendo um pouco piada disso, né? Mas eu acho que tem um certo impasse nisso, né? Assim, que eu acho que a psicanálise não vai responder, pode ficar berrando, sou ciência, sim, eu tenho, né, parentesco com a ciência, mas a gente sabe que é médio, né? Não é exatamente ciência, né? Mas não é pelos critérios da senhora Pasternak, né? Nesse sentido, né? Enfim, é uma opinião. Não sei se alguém quer. A esse respeito, eu gosto muito do que Foucault fala na hermenêutica do sujeito sobre a psicanálise. Ele faz um elogio à psicanálise. E Foucault ele tem uma longa relação com a psicanálise, bastante crítica, né? E ele diz que a psicanálise, ele se refere especificamente a Lacan, ela leva em conta que o sujeito, para ter
acesso à verdade, ele precisa se modificar, né? Então, ele vai colocar isso como que... e aí o quê? Ele está levando em conta que esse sujeito da psicanálise é o sujeito que é excluído da ciência, né? Como que a ciência não leva em conta. E que na psicanálise, né, quer dizer, ele precisa se modificar para ter acesso à verdade. Então, é um exercício. E aí ele compara a psicanálise, ele teria um ponto para desenvolver, com o quê? Com os chamados exercícios espirituais da antiguidade. É algo que chama atenção, a gente está falando de religião, religiosidade, mas precisa usar um terceiro termo que eu não sei qual seria. Que, por exemplo, o Lacan, ele retomou um termo que é da filosofia antiga, que é o quê? Escola. E justamente o quê? As escolas de filosofia, como, né, eram locais, né, onde os filósofos se encontravam, discutiam, conversavam, etc., e que eram como que uma tentativa de fazer uma espécie de oásis num lugar deserto, etc., né, e você conversar, discutir, né? Alguns até eram jardins mesmo, jardins de Epicuro, etc. E para exercícios espirituais. E o Foucault coloca a psicanálise nessa relação e nesse prosseguimento, com esses exercícios espirituais. Não tem a ver, então, com a religião, porque eles não tinham a ver com a religião, mas com uma modificação do próprio sujeito para ter acesso à verdade, né? Ou, traduzindo em psicanalise, né? Alguém, para atuar como analista, tem que ter passado ou começado uma análise, né? E isso não faz parte da ciência, né? Eu acho que eu estou bem em consonância assim, com o que foi falado aqui. Assim. Eu acho que a gente não deve desconsiderar isso, que a cada vez a gente está diante de pessoas que têm mais urgência em ter a sua demanda respondida, né? Eu acho que cada vez é mais difícil você não ter nada a oferecer, né? Eu achei essa lembrança, mas essa lembrança da Cristina aponta que isso já está dado desde o início, né? De alguma forma, o Freud foi meio esse padre malandro, né? Assim, de ter falado, não ter prometido, mas ele deu um certo caminho de alguma ilusão, né? Para que uma análise possa seguir, né? Mas, porque sim, a gente não recebe um paciente pronto, em ponto de bala para uma análise, né? Isso é uma trajetória. Agora, também estou de acordo, assim, eu acho que para mim não faz muito sentido se responder diretamente, mas por incrível que a Pasternak, mas assim, e nem por razões que são intrapsicanalíticas, eu acho que é por razões que são próprias do mercado, né? Aquela velha história que você bater no bolo só vai fazer ele crescer. Mas aí também está no ramo eu estou falando do ponto de vista da opinião. Mas é importante falar que esse seminário daqui é onde o Miller está falando da ação lacaniana, é onde ele vai dizer, justamente, ele vai problematizar, mas ele não dá uma resposta propriamente dita, né, do que se fazer, não tem aqui uma receita pragmática dos rumos que a gente vai dar para isso, mas ele vai falar que justamente uma das aproximações que ele vai fazer entre o psicanalista e o poeta é justamente o fato de ele estar à margem. E o que ele vai dizer aqui é que o problema é que o poeta sempre foi um exilado na sua própria terra, né? Então, ele é o que está à margem, ele é o exilado interno, só que
justamente pelo caminhar, por esse avanço do utilitarismo, né? E o que ele vai falar, ele vai falar da mundialização, essa tendência ao que existe no mundo, cada vez essa posição não é mais possível. Ele vai colocar em xeque, ele vai falar que, e é por isso que ele vai falar da ação lacaniana também, né? Tem alguma coisa, ele vai falar do analista cidadão, daí que veio toda essa proposta. Por incrível que pareça, e é a partir de um seminário do esforço poesia. Então, não existe, de um lado, o poeta, o da fineza, e se contrapondo ao cara da ação, o cara que vai fazer, né? Por incrível que pareça, do mesmo lugar que nasce, né? Mas talvez a gente não precise estar tão submetido a uma urgência a responder de uma forma tão categórica, né? Tem algum espaço que a gente tem que também poder preservar da nossa prática, né? Eu só gostaria de... Eu gosto muito, e até a gente já explorou isso aqui, quando o Lacan fala que cada um de nós nasce poema, não necessariamente poeta. Por que nasce poema? Cada um de nós, a poesia, o quê? É um jogo entre som e sentido, né? Que leva em conta o gozo. E a poesia também, o quê? Ela sempre tem um ponto de real, de impossível. E nós somos, assim, compostos de poesia. O que a gente vai fazer com isso? Aí, né? É outra questão. E isso nós somos constituídos por narrativas, palavras, poesias, né? De certo modo, também trazendo para a atualidade agora, do momento que a escola está passando, eu que não sou muito, sou meio de dentro de fora, não sou exatamente de dentro, me vem que, por exemplo, uma das coisas que foi falada aqui é que ele fala que o Lacan ele foi meio ambíguo em relação ao quanto que o psicanalista ele tinha que ficar de dentro e de fora. Ele vai falar assim, não ambíguo, ele vacilou, ele foi em direções diferentes, né? Assim, em alguns momentos. Eu diria que o Freud também, né? O Freud ele fez ações na cidade, ao mesmo tempo ele estava assim, né? Não vou entrar nas minúcias. Mas um dos exemplos que ele dá em relação ao Freud, ao Lacan, quando o Lacan ele quis ir para a cidade, ele não foi, mas é claro, isso na época dele, a gente também tem que pensar nossa época, tá? É importante a gente fazer essa ressalva. Na época dele, o que ele fez foi trazer as pessoas para a escola, né? Então, aquele exemplo que ele fala, ele trouxe o Lévi-Strauss, ele trouxe o Merleau-Ponty, né? A estratégia da época do Lacan foi justamente fazer da escola um lugar em que há o hétero, né? Assim, essa ideia que foi discutida recentemente, né? E, de certo modo, a gente, né, eu sei que está sendo discutido, porque foi discutido recentemente, uma segunda-feira, sobre essa questão do analista na escola, se falou sobre o hétero, e se falou do novo, que não é o novo do Partido Novo, nem é o novo do Sarkozy, mas se falou alguma coisa da juventude do novo, né? Trazer a juventude. Agora, tem uma coisa do Lacan, duas vezes, sei lá se mais vezes. Eu sei que 2 vezes ele fala do santo. Ele fala, no Seminário 8, ele fala, não nos coloca entre os santos, né? Que o santo é aquele que teria a dar. Né? E no Seminário 8, eu acho que é exatamente quando ele diz amar é dar o que não se tem. Né? Agora, depois, bem mais tarde, aí eu li num texto do Romildo, em televisão, que ele diz que ele coloca o analista como santo, mas o santo antigo, né? que não tinha nada, né? que não possuía nada, quer dizer, um despossuído. É interessante para a gente pensar psicanálise e religião, quer dizer, tanto que você está falando da escola como essa, que é uma outra maneira de falar da religião, né? Dos exercícios espirituais, né?
que é esse santo do televisão? Eu acho que era... É o mendicante, né? É o santo do lugar. Aqui ele comenta. Também, o Miller fala do santo, também nesse seminário, que tem muita coisa. Aqui tem, sobre esse assunto, ele também toca, sobre essa questão do santo. Aliás, é muito curioso, aí eu vou para um outro lugar. Recentemente, eu assisti, está disponível na web para quem se interessar, um encontro que teve justamente poesia e encantamento, que teve lá no Fórum Ciência e Cultura da UFRJ. E eu achei interessante que quando se fala sobre poesia moderna e poesia portuguesa, eles estavam, mas não só, era uma outra referência, era um poeta francês. Se falava muito de um certo lugar da poesia do poeta como humilde, chegaram a chamar de franciscano, né? Eu achei muito curioso, assim, como justamente o poeta não estando naquele lugar da glorificação, do esplendor, do encantamento, mas um lugar meio encantado, desencantado, meio... E aqui mesmo, naquela frase, naquela passagem que eu li, eu reconheci alguma coisa assim, vamos falar desse momento de esplendor, mas assim, desse meu lugar meio... Mas eu acho que tem um lugar meio do santo como de fora e... Alguém mais quer fazer alguma observação? Alguém aqui da sala? Tá bom, né? Quer falar alguma coisa, Paulo? Tá. Tá, mas enfim, a gente vai divulgar posteriormente. Não, foi ótimo, foi ótimo. Então, foi ótimo, gente, agradecendo muito a Elisa, foi ótima a contribuição da Elisa, agradecendo ao Paulo, a nós todos, a plateia. E até o próximo.